Barcelona. Hola chicos, todos bien? Hoje a gente vai viajar para a Espanha. Uma semana, um livro, um lugar, um livro. Hoje a gente vai falar sobre Um Amor em Barcelona, livro da Lavínia Rocha, publicado pela editora Rodapé. Bom, como vocês estão percebendo, eu tô em casa, mas eu decidi falar sobre este livro porque eu já fui em Barcelona, já fui na Espanha, conheci Barcelona, me encantei pela cidade, achei uma cidade maravilhosa, encantadora, cheia de história, cheia de arquitetura, de arte. E aí eu decidi que eu vou falar um pouco sobre esse livro e vou trazer um pouco também da minha vivência, né, da minha experiência, do que eu vivi lá na Espanha, lá em Barcelona, e colocar aqui os stories, né, que eu fiz à época. Eu viajei para Barcelona no início de 2022. E aí conheci vários lugares que, inclusive, alguns deles foram citados aqui nesse livro. Sobre o livro especificamente, eu fiz alguns vídeos porque eu comecei a fazer um vlog de leitura. E aí eu vou passar aqui os vídeos rapidinho só para vocês entenderem como foi esse processo de leitura. Eu concluí a leitura desse livro em 1 hora. Ele é bem curtinho e super rápido de se ler. Ele tem 77 páginas, as folhas são brancas, o espaçamento entre linhas, o tamanho da fonte, é tudo muito agradável. E aí termina fazendo com que a leitura ela seja muito rápida, muito fluida. Algumas coisas me chamaram a atenção. Depois que eu terminei a leitura desse livro, eu fiquei, digamos que, frustrado. Quando eu comprei esse livro, eu comprei porque ele é da Lavínia Rocha, que é uma professora que ficou muito conhecida na internet, viralizou um vídeo dela em que ela fala sobre a África e faz como se fosse um brainstorming, né, de ideias, uma chuva de ideias e chama então os alunos a falarem sobre o que eles conhecem da África e tudo mais. E aí sempre vem os estereótipos negativos e depois ela explica, né, dá a sua aula e depois que a aula é dada, ela faz um novo brainstorm e aí as concepções, as percepções sobre a África mudam completamente. Então eles já trazem questões que são muito mais ricas, histórica, culturais, socialmente, enfim. E aí eu fui pra esse livro, né, que eu decidi que eu queria ler um livro dela. E aí eu achei esse livro, esse foi o livro mais barato dela que eu consegui comprar. Acho que eu comprei por 20 ou 25 reais e eu tava cheio de expectativas, né, em relação a esse livro e tudo mais. E quando eu terminei de ler o livro, sendo muito sincero, eu dei 2 estrelas pra este livro. Porque, não sei se também foi por causa das minhas expectativas, mas assim, eu gostei do livro. Mas eu não gostei porque ele é muito infantil, ele é muito caricato e tem uns plots, né, umas passagens que você percebe que aquilo ali não existe, não tem como existir, não tem muita possibilidade daquilo dali ser verdade. E aí, isso faz com que a gente leia e fique, cara, sério, não, isso é muito infantil. Depois eu vim perceber que é porque a Lavínia escreveu esse romance. Foi o primeiro romance dela, que ela escreveu quando ela tinha 13 anos. E aí se justifica muita coisa. Você com 13 anos, você imagina muita coisa. E faz umas passagens que não fazem sentido algum. E é exatamente isso que acontece nesse livro. O livro conta a história da Isabela, que é uma garota que tem pais separados, a mãe mora com a mãe aqui no Brasil, mas o pai dela é um político super importante lá da Espanha, que mora em Barcelona. E aí, que é Augusto Menzales. E aí ela
todo ano precisa viajar lá para Barcelona para ficar com o pai por um período de tempo, geralmente uma semana, um mês, enfim. Dessa vez ela vai para passar 2 meses. E ela vai para passar 2 meses porque a mãe dela vai viajar para o Canadá para ir pro shopping, para fazer compras com o atual namorado que é noivo, que é o Antônio. E aí a mãe, para ficar mais tranquila, manda ela lá pra Espanha por 2 meses. E ela vai com a prima, porque o pai dela tem um irmão que também é desse jeito, mora lá na Espanha, e a mãe e a ex-esposa mora aqui no Brasil com a outra menina, que é a filha, e enfim, elas são primas, mas elas nem se conhecem direito. Mas aí no aeroporto elas trocam umas ideias e uma diz que tá odiando, a outra tá lá super, eu quero. Enfim, essa Isabela não queria ir. E quando chega lá na Espanha, descobre que vai ficar num hotel e não na grande mansão do pai e do irmão. Mas aí, quando chega lá, elas decidem fugir para conhecer Barcelona direito, porque elas só visitavam museus, porque o pai gostava muito de museus e gosta de visitar museus e de arte e tudo mais, e ela não gostava disso. E aí, quando ela consegue, junto com a prima, visitar uma praça, que é a Praça Catalunha, existe aqui uma descrição que é muito legal, porque eu fui nessa Praça Catalunha, eu fui no antigo porto de Barcelona, e entre a praça e o porto tem uma rua que é só para pedestres, né, que é a La Rambla, que tem várias lojas e tudo mais, e ela faz essa descrição. E aí foi bom porque eu fui para essa memória afetiva, né, de que eu conheço esse lugar, eu gostei desse lugar. Mas assim, nessa praça ela conhece 2 garotos, elas conhecem, né, 2 garotos, e os garotos, eles são simplesmente fantásticos, eles já chegam conversando e de repente eles são meio brasileiros também, e aí eles transformam tudo em um amor do nada, e combinam depois se encontrar, mas o pai não deixa que elas saiam, e eles estão ainda dentro desse grande hotel, esse grande resort maravilhoso, luxuosíssimo. E aí, depois de um tempo, elas conseguem convencer a namorada atual do tio da Isabela, que no caso é o pai da prima dela, a levar elas, que é a Adriana, levar elas pra rua, né, pra que elas revejam esses garotos. E elas conseguiram achar quem eram esses garotos por causa de um folheto com um número errado, que era de uma loja, que é a loja da tia deles. Enfim, é tudo uma situação que, assim, não faz muito sentido de acontecer. Mas, enfim, ela e a Adriana, que é madrasta da Briana, que é a prima da Isabela, leva elas pra rever esses meninos, e aí deixa elas passarem a tarde com eles, e aí elas vão, cada uma sai com um menino, elas têm 14 anos, e cada uma sai com cada um dos meninos e vai pra não sei onde, tanto que uma hora a Adriana liga perguntando onde é que Isabela tá, e Isabela diz, eu não sei, estou em Barcelona, em algum lugar de Barcelona. Cara, elas têm 14 anos. Como alguém em sã consciência deixa que cada uma delas saia com um cara que elas nem sabem quem são, que só viram uma vez na vida? Mas enfim. E aí elas decidem, a Adriana diz, então todas voltem às 19 horas pro hotel, só que todas às 18h30 elas tinham que estar no jantar com os pais, numa mesa X, mesa 10 do restaurante do hotel. E aí quando deu 18h30 que elas não chegaram, o pai tinha suspeitado já com essa história de shopping, etc, blá blá blá, tava ali na frente esperando. E aí quando cada uma chegou com o seu respectivo, o pai pegou a Briana beijando um dos garotos, e a Isabela tava com o outro garoto, e foi um furdúncio. E a Adriana tava lá na hora também, chegou lá na hora também, mas aí ele viu que cada uma chegou de um canto, e como foi que a Adriana deixou que elas saíssem, não sei o que, enfim. O pai decide dar uma chegada nos meninos e dizer pra eles que não é pra que eles se vejam mais, e como ele é um político distinto e super conhecido, famoso, popular na Espanha, os meninos ficam meio que com medo, e a tia dos meninos fica com mais medo ainda. Eles, então, ficam sem comunicação, as meninas decidem ligar pra eles pra perguntar como é que eles estão, mas a tia atende, e a tia inventa uma história de que eles não querem mais falar com elas. Aí, a partir disso, elas ficam somente no quarto, elas não querem mais sair.
Elas não comem, não descem pro café da manhã, não descem pro almoço, não descem pro jantar, só ficam assistindo televisão no máximo ou conversando como eram quando estavam com eles. Cara, eles só se viram 2 vezes na vida. E aí eu fico nessa de, meu Deus, é sério que elas estão nessa intensidade, sabe? Que a história tá indo por esse caminho. Até que no final das contas, e vejam que plot, o menino aparece no parque aquático do hotel, quando elas finalmente decidem sair do quarto, depois de uns 4 dias ou mais. E aí elas decidem ir pro parque aquático e o menino aparece nesse parque aquático. E a Brianna já tá com o outro menino, que é o primo, enfim, que é o outro, e eles já estão lá se beijando, e a Isabela fica surpresa, e aí ele conta a história que, na verdade, a Adriana, que é a madrasta, né, da Brianna, foi na loja e contou que elas estavam muito tristes, e aí eles descobriram que a tia tinha inventado pra eles uma história de que elas tinham ligado dizendo que não queriam mais falar com eles, mas que na verdade a tia também tinha inventado uma história pra elas dizendo que eles que não queriam mais ver elas. E daí, como a Adriana disse que elas estavam muito tristes, muito desoladas, eles decidiram que eles iriam lá. E é isso. E aí ela decide que ela nunca mais vai voltar para o Brasil. Ela e Brianna decidem morar em Barcelona, na Espanha. E elas foram, dessa vez, com uma mala para 2 meses e nunca mais voltaram para o Brasil, a menos a passeio, porque quando elas vinham nas férias, porque tinha uma grande amiga dela que era a Bia, a da Isabela, quando ela vinha para visitar a Bia e a mãe, que também ia para lá constantemente, já estava grávida de uma outra menina, e estava grávida do Antônio, né, que era o noivo dela, que decidiram se casar, enfim, estava grávida de uma menina que ia se chamar Julie. A mãe ia visitar ela com frequência, e aí ela vinha pra cá nas férias, e quando ela vinha nas férias, ela vinha com o namorado dela, se não me engano é Eduardo o nome dele, porque como ele tem metade da família aqui no Brasil, ele visitava a família quando decidiam vir. E aí, corta para, já se passavam 2 anos, e estavam os 4, né, ela e o namorado, Brianna e o namorado, nessa mesma Larambla, nessa mesma praça, perto da Praça Catalunha, comemorando 2 anos de namoro e comemorando 2 anos que elas estavam morando na Espanha e vivendo em Barcelona. Consegue entender que não faz sentido isso assim? Como assim, né? Do nada. Enfim. E aí eu parei, depois da leitura, e juro, foi 1 hora de leitura. Na verdade, foi um pouco menos do que 1 hora. Eu consegui fazer essa leitura super rápido, mas assim, quando eu terminei a leitura, eu fiquei, meu Deus, sério. Pra uma criança, pra uma menina de 13, 12 anos, isso aqui pode ser, uau, meu Deus, que enredo, né? Uau, eu acredito no amor e tudo mais, mas assim, não gostei. De verdade, eu não gostei. Eu acho que a história foi muito infundada, sem pé, sem cabeça. Assim, pra uma criança pode fazer sentido, mas a gente que minimamente passou dos 18 anos quando vai ler um livro desse, a gente fica, meu Deus, sério mesmo. Eu acho que alguém com 15 anos, 16 anos já lê esse livro e diz assim, eu acho que isso tá fugindo um pouco da realidade. Então eu fui com muita expectativa, mas não gostei. Mas Barcelona eu amei, né? E é bom ter visto aqui um pouco da cidade em si, né? Um pouco da beleza. Descobri que ela odiava Barcelona, mas depois ela começou a amar a cidade, e aí ela entendeu um pouco mais sobre as cores, os lugares, a beleza, a arquitetura, a arte, enfim, a história. Mas é isso. Pro livro, de verdade, eu dou 2 estrelas. Eu não gostei, de verdade eu não gostei. Eu achei que pra uma criança esse livro pode até fazer um sentido, assim, mas pra alguém que já tá jovem ou adulto, não faz o mínimo sentido e não casa, as ideias elas terminam não casando. É uma literatura infanto-juvenil, de fato, mas assim, faltou, sabe? A meu ver, faltou. Mas
Para quem gostar, fica a indicação, Um Amor em Barcelona, a história da Isabela. E é isso. Vou aproveitar então aqui agora e vou passar um pouco das minhas vivências, experiências, das minhas andadas lá por Barcelona, para que vocês conheçam um pouco também desse local. Espero que vocês gostem e no próximo mês a gente volta com mais um lugar, um livro aqui no Uma Semana um Livro. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar se vocês gostaram ou não gostaram e ativar o sininho das notificações também para ficar ligado toda semana aqui com os vídeos novos. Abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Oi pessoas, a primeira parada que a gente fez aqui foi nessa casa Bachelot, aqui do lado. O nome dela é Casa Bachelot, mas tá ali Casa Bachelot Gaudí. Por quê? Ela foi concebida justamente por esse arquiteto muito famoso aqui na Catalunha, aqui na Espanha, que é o Gaudí, Antônio Gaudí. E aí essa casa aqui, Casa Bachelot, ela é hoje um patrimônio mundial da Unesco. Que coisa, né? A visitação aqui, a gente paga 36 euros, salvo engano, a entrada. E olha como o prédio é. Considerado uma arquitetura modernista, Catalunha. É modernista e fica num bairro super modernista da Catalunha. E aí, todo esse bairro, ele tem essa arquitetura mais moderna. Inclusive, essa outra casa de visitação. Chegamos no outro ponto turístico aqui de Barcelona, que é essa praça. A Praça Catalunha. Chegamos aqui na Praça Catalunha e esta é a visão do local. Vejam. Agora a gente chegou aqui na La Rambla, que é uma famosa rua daqui que não passa carro e é só pedestre. Então ela é ladeada por árvores, muito conhecida, e aí só pedestres que transitam por aqui. Vou virar aqui para vocês verem. Vou falar pra vocês uma coisa, viu? Pense num lugar que eu gostei, porque tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra visitar. Tem muita gente passando na rua, tem muita galeria. São muitas galerias de arte, muitos museus, muitas faculdades, muitas bibliotecas, muito tudo. É impressionante. É muita coisa pra ser vista, muita coisa pra ser visitada num curto espaço de tempo, já que eu vim de turista do final de semana. Mas é muito bonito mesmo. A arquitetura daqui, toda a arquitetura é muito bonita. As ruas são largas e bonitas também, então tô realmente... Só não gostei dessas motos com barulho, mas tudo bem. Tô realmente encantado por Barcelona. Moraria aqui. Chegamos na Sagrada Família, na Catedral da Sagrada Família. Eu vou só dar um panorama daqui, que tá um pouco distante, e aí dá pra ver toda ela, só não a frente. Porque tem uma praça Sagrada Família que fica bem na frente. Eu vou mostrar pra vocês agora.
Vou entrar só pra dar uma conferida. Oi pessoas, tô aqui no Parque Güell, não sei. Esse parque é um patrimônio material da Unesco, patrimônio mundial, e ele é uma das obras mais icônicas, emblemáticas do arquiteto Antônio Gaudí, perdão, que ontem eu passei naquela casa Batô Gaudí. E hoje a gente veio por aqui. O parque é enorme, 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 enorme. E cada detalhe do parque chama muito a atenção por causa da arquitetura. De fato, eu agora estou sentado aqui, ó. E o parque todo é assim, ele é enorme, ele é lindo e ele tem uma arquitetura que deixa a gente sem palavras, real mesmo. Eu vou colocar vários stories que eu fiz durante o passeio aqui no parque. Já adianto que chegar aqui não foi fácil, teve muita escada para subir, é muito alto, assim, a gente precisou subir bastante. E aqui durante o passeio no parque também tem muita subida, muita descida, os degraus eles derrapam inclusive, né, são pedras lisas, então é bem complicadinho, mas muito bonito mesmo. E são 10 euros por pessoa e vale a pena. No começo tava assim, será que vale a pena? Mas vale muito a pena, muito a pena. Vocês vão ver isso nos stories. Meu Pai Celestial, é tanto sobe e desce de escada. Que não é escada. Todo lugar aqui desse parque é muito bonito. A arquitetura toda bem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.